E aí vamos passar para a prática, né? Para não ficar algo assim tão expositivo, tão teórico, eu trouxe aqui para vocês um caso clínico para que a gente possa discutir, para que a gente possa raciocinar junto, né? E combinar como é que seria a abordagem de um paciente na prática. Então vamos acompanhar esse caso clínico, tá? Imagine que você é membro da equipe de clínica médica de um hospital geral da sua cidade e recebe o seguinte parecer de um colega cirurgião cardiovascular. Solicito a avaliação da paciente MSA, 75 anos, atualmente no 6º dia pós-operatório de uma revascularização miocárdica, tá? Ela fez aí 2 safinas, uma mamária. Nas últimas 48 horas, essa paciente está mais distraída, apresentando períodos de agitação psicomotora, sobretudo durante a noite. Não está conciliando o sono, mesmo em uso do benzodiazepínico. E aí ele traz a informação que a medicação foi introduzida no internamento, num contexto de ansiedade e insônia. Você, né, como bom médico assistente, chega lá prontamente no outro dia, às 8h30 da manhã, para avaliar a paciente. No momento da sua avaliação, ela está no leito, está dormindo, ela tem um despertar ali na estimulação verbal, mas desperta com muita dificuldade, interage pouco, tem um discurso bem desorientado, com respostas incoerentes, mesmo aqueles questionamentos mais simples, tá? Você perguntou onde ela estava, ela respondeu que estava na Terra Santa. Então, um discurso completamente desorganizado. Vendo que ela estava com esse pensamento mais desorganizado, você prontamente se reporta à filha da paciente para coletar mais algumas informações. E aí o que ela traz é que na noite anterior a paciente não dormiu nada e que estava bastante agitada. Ela realmente tocou o terror na enfermaria, ficou inquieta, tirou a bata do hospital, puxou acesso venoso, queixava-se o tempo inteiro de que estava vendo bichos nas paredes e pedia insistentemente que a filha matasse aqueles bichos. Diante do contexto, aí você viu que realmente tinha que direcionar toda a anamnese para a filha da paciente. E aí ela traz mais informações adicionais. Ela diz que a paciente reside em uma instituição de longa permanência, tá? Isso já tem uns 2 anos, e que antes do internamento levava uma vida normal. Era independente, adorava jogar baralho com as amigas da instituição, gostava de passear aos finais de semana com os filhos, tá? Tinha um comportamento completamente tranquilo, não tinha histórico de doença psiquiátrica nem de insônia. Em relação à cognição, você questionou também, e ela relatou assim algumas queixas de memória, nada tão significativo, tá? E que não tinha de fato impacto funcional. Além disso, ela negou acometimento de outros domínios cognitivos. Sobre os antecedentes pessoais, você viu em prontuário que a paciente é hipertensa, que ela tem angina, diabetes tipo 2, é dislipidêmica, tem um déficit auditivo limitante, ela faz uso de prótese, inclusive, tá? E tem uma história aí de tabagismo. Sobre as medicações em uso, a gente percebe aí os antihipertensivos, antidiabético oral, antilipemiante e uma reposição de vitamina D numa dose diária. Passada essa parte da anamnese, você vai tentar fazer o exame físico da sua paciente. O que é que chama atenção no exame físico? Que ela está sonolenta, desorientada e não foca a atenção. Além disso, está desidratada. Aparelho cardiovascular, respiratório, abdômen e extremidades, sem nada assim de alterado, de muito significativo. E no neurológico, ela mantém um Glasgow de 13 e não tem nenhum déficit focal. E aí eu pergunto, qual que é a principal hipótese, né? Se estamos na discussão de delírio, obviamente a principal hipótese será delírio, tá? Mas aqui nesse slide eu tentei sistematizar e resumir as principais informações que nos fazem pensar em delírio. Quais seriam elas? Primeiro, um grande fator de risco que é a idade, né? A paciente tem 75 anos e a gente viu que o delírio ele é mais prevalente em pacientes idosos. Outro ponto importante é que a paciente se encontra no pós-operatório. Isso por si só é um fator de risco. Cirurgia é fator de risco, o internamento é fator de risco para delírio, tá? Além disso, vamos para as manifestações clínicas. Ela está agitada, ela está desorientada, ela está tendo alucinações visuais. E essas manifestações têm mais ou menos uns 2 dias que estão sendo notadas. Então, teve um início agudo. Previamente, a paciente não era assim. São alterações novas. E uma informação aqui que é bem importante para a gente, vocês vão lembrar o porquê,
é que o nosso colega da cirurgia, ele introduziu um benzodiazepínico no internamento. Então, foi uma medicação nova que ela ganhou aí num contexto de insônia, de agitação, né? Então, esse também por si só, essa introdução dessa droga, também é outro fator de risco, também é um ponto que nos faz suspeitar de delírio, tá? Então, obviamente, principal hipótese diagnóstica, delírio. Mais uma vez eu falo, suspeitou de delírio, fique atento, é uma emergência geriátrica, reconheceu ele, temos que imediatamente procurar quais são as causas associadas, tá? Procurar incansavelmente, lembrar que geralmente ele é multifatorial, então vamos ter cuidado, fazer uma avaliação bem precisa para não deixar passar nenhum desses fatores, tá? No caso da nossa paciente, eu vou solicitar exames complementares? Quais? Primeiro, a gente viu que aquela rotinazinha mais básica é de bom tom que a gente solicite para todos os pacientes de uma forma geral, tá? Caso ela não seja conclusiva, a gente vai para aquele segundo passo, onde a gente vai ver alterações metabólicas mais específicas. Tem necessidade de neuroimagem, de lico? Não, no caso dela, a princípio não, né? A gente viu no exame físico que não tinha os sinais focais, não tinha nenhuma outra condição que fizesse a gente suspeitar ali de patologias intracranianas, tá? Então vamos segurar um pouquinho essa questão de neuroimagem, mas claro, se a gente se deparasse com alguns fatores, corrigisse esses fatores, estabelecesse todas as medidas e ainda assim aquele delírio fosse persistente, aí cabe a gente reavaliar e ver se não é o momento de fato de fazer uma neuroimagem, tá bom? Medidas não farmacológicas. Talvez as principais medidas não farmacológicas para paciente do caso seriam orientação ambiental, né? Já falamos sobre isso. Vamos ver questão de iluminação, de artifícios que ajudem aí na orientação temporoespacial, tá? Então, dá sempre essas orientações em relação ao ambiente. Outro ponto extremamente importante dela, o déficit auditivo. Ela fazia uso de prótese. E cadê a prótese? Quando você fez ali a inspeção no exame físico, o paciente estava sem prótese, não estava sendo reabilitada, né? Então, essa disfunção de sensório pode ter sido, sim, um dos fatores que levou ao quadro de delírio. Então, procurar urgentemente esse aparelho, reabilitar a parte auditiva da paciente. Tá? Um outro terceiro ponto bem importante, claro, seria a educação ali dos acompanhantes, informar sobre as possíveis alterações, informar como lidar com aquelas alterações e não esquecer daqueles outros contextos, né? De evitar as medidas invasivas, controlar dor, ver toda a parte ambiental, como já foi dito, tá certo? Da parte de medicamento, vocês querem fazer alguma reconciliação medicamentosa? Fica fácil, né? Eu destaquei aqui o benzo, então não fica dúvida em relação a isso. Foi uma medicação nova e pode sim estar implicada com a ocorrência desse quadro de delírio. Então, tendo essa informação, prontamente a gente deve tentar retirar esse benzo, tá? Ela pode ter sido um dos fatores desencadeantes do delírio da nossa paciente, tá? E tratamento farmacológico, cabe? Bom, no momento da nossa visita não, né? Ela estava largadinha, sonolenta, não tem por que a gente medicar. O que a gente vai deixar orientado em prontuário e vai conversar com a família é que em caso de agitação extrema, né? Se a paciente realmente fica muito agitada, colocar ela em risco ou colocar as pessoas que estão ali no auxílio em risco, aí sim a gente pode lançar mão de uma medicação para controle comportamental. Lembrar que sempre pelo menor tempo, né? Na verdade, a menor dose e o menor tempo possível. Acho que o caso ficou claro, né? Deu para a gente discutir os principais pontos, né? Que falamos na nossa conversa. E eu finalizo aqui com algumas mensagens que vocês devem levar aí para a prática, para o dia a dia de vocês, tá certo? Primeira coisa, paciente idoso internado, sempre é prudente a gente acessar delírio, tá? Não deixem passar nenhum caso. Agora, vocês têm realmente subsídios aí para identificar de maneira precoce, para ser preciso no diagnóstico. Então, não deixem passar. Segundo ponto, delírio é igual a emergência médica. Corra atrás do diagnóstico, corra atrás dos fatores associados e vá tentar ali a todo custo restabelecer aquela situação. Terceiro ponto, sempre que possível acessar a cognição basal do paciente e lembrar de fazer o acompanhamento dessa cognição pós-delírio, tá? Lembrar daquela questão de que delírio acaba acelerando a patogênese da demência. Então, vamos ficar de olho tanto no contexto de delírio quanto no pós.
Outro ponto, reavaliar continuadamente as medicações. Como eu falei, é papel nosso, a gente está ali diariamente na visita, está prescrevendo. Então, rever aquela medicação, principalmente nos casos de polifarmácia, sempre avaliar se é o momento ou não de desprescrever determinada droga. Fiquem atentos às interações medicamentosas. No contexto da geriatria, isso é muito importante e é muito frequente pacientes fazerem delírio por esse motivo específico. Medidas não farmacológicas, né, principalmente aí no contexto de sono, agitação e ansiedade. Não esquecer da reabilitação sensorial. Manejo farmacológico apenas naqueles casos específicos que já discutimos previamente. E, claro, educar familiares e cuidadores. Como eu falei, traz esse pessoal para o seu lado, porque eles que vão ajudar a identificar o delírio e a manejar também, de certa forma, ali de uma maneira mais adequada. Tá bom? É isso, pessoal. Eu encerro aqui a minha discussão. Espero que tenha ficado claro para vocês e que eu tenha ajudado na prática, no dia a dia. Até a próxima!